Eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante da lição de número 13, a última lição deste trimestre. E sendo a última lição, eu quero dar 2 presentes para você. O primeiro é para você que não é a primeira vez que vem aqui. Você que já tem estado conosco aqui no canal da professora Manuela Barros e tem ajudado este canal a crescer. Muitos de vocês têm orado por nós e eu agradeço cada oração. Muitos têm deixado comentários que têm alegrado meu coração e feito com que outros possam ver e entender que aqui você e eu temos encontrado bênção da parte do Senhor ao explorarmos a palavra, cada lição. Graças a Deus por isso o Senhor nos tem abençoado. E alguns de você que não são poucos, têm compartilhado este canal, algumas aulas, algumas das nossas programações, e isso tem feito que este canal esteja crescendo. Então, por isso, eu quero tomar este minutinho para agradecer a você pelo seu esforço, pelas suas orações e por ter compartilhado o nosso canal está crescendo. Graças a Deus por isso, não só através dessa pré-aula, mas a nossa live a cada sábado, temos ajudado, temos trabalhado juntos com os professores e a ideia é continuar trabalhando para nos acrescentar, capacitando cada vez a servir melhor aonde Deus nos tem colocado adiante da nossa sala de aula da Santa Escola Bíblica Dominical. Agora, tanto para você que vem pela primeira vez, como para você que está conosco há muitos, talvez semanas ou meses ou até anos, já temos 2 anos neste canal, eu quero presentear você, se assim você quiser usar com um questionário de resumo da lição completa da nossa revista. Eu intitulei A Carreira que nos está proposta. É o mesmo título da nossa revista e nós colocamos 4 questões que vão ser um resumo, né, de tudo aquilo que nós estudamos nesta série de lições. Então, o pastor Osiel nos chama a atenção logo no princípio da lição, se você tem a lição dos professores, né, ele diz, olha, seria muito bom fazer um resumo. Então, se você quiser usar este questionário, está disponibilizado para você aqui na descrição do vídeo, baixe à vontade, pode usar com a sua aula. Nós colocamos essa primeira questão aqui, olha, com algumas palavras em cima e algumas frases que nestas 6 frases é tipo um resumo mesmo, não é? Por exemplo, a quinta, os 3 inimigos dos cristãos são a carne, o e o diabo. Aí você tem apertado, permanecem, Jesus, inferno, mundo. O mundo. Os inimigos são a carne, o mundo e o diabo. Então ele pode ali escolher uma dessas palavras e cada palavra vai preencher uma destas lacunas. A segunda questão diz assim, escolha se estas coisas atrapalham ou ajudam na sua caminhada. Depois escreva como você vai lidar com elas. A primeira coisa é a murmuração, atrapalha ou ajuda? Claro que atrapalha, né? E o meu plano de ação, que eu coloquei aqui. Então você vai instruir o seu aluno a, com poucas palavras, fazê-lo pensar o que eu vou fazer na minha caminhada para diminuir a possibilidade de murmuração, que é uma coisa que me atrapalha. Então, quando você for corrigir o questionário, se você entender de fazer assim, então, ao invés de ouvir todos ou até recolher, peça 2, 3 pessoas que, né, sejam voluntários para dar a sua sugestão. Isso vai ajudar aqueles que tiveram dificuldade de ter ideias, né, para que tenham uma ideia de como lidar. Nós falamos aqui da murmuração, do devocional diário e da tentação na carne. A questão de número 3, nós colocamos um ponto muito importante acerca da salvação, né? Tem a ver com o céu, com o inferno, com a salvação que Jesus nos dá, e a pessoa vai marcar todas as que estiverem corretas. Várias dessas aqui estão incorretas. Por exemplo, Jesus morreu por todos. E todos vão ser salvos e irão para o céu. É verdade? Claro que não. Jesus morreu por todos, mas só os que aceitarem, só os que crerem, é que serão salvos e irão para o céu. Então essa a gente não vai marcar com um X. A segunda colocação, sou predestinado ao céu, por isso entrei no caminho, sou um dos escolhidos. É por isso que nós entramos? Não, nós aceitamos o evangelho da graça, então nós não vamos marcar aqui. Vou viver uma vida temente a Deus e sua palavra e me esforçar para ser fiel até o fim. É por isso que eu vou para o céu? Claro que sim. Se eu me esforçar para ser temente à palavra e ser fiel até o fim, aleluia! Nós já entramos pela porta que é Cristo, é assim mesmo que a gente faz. Então essa aqui eu marcaria como
uma resposta à pergunta: como é que eu chegarei ao fim da carreira e estarei no céu com Cristo? A próxima: sei que o Espírito Santo vai me ajudar, exortando, guiando e ensinando pela palavra. Se eu der ouvidos à sua voz, permanecerei fiel. Verdade, é o Espírito Santo que nos ajuda. Por último: não estou seguro que chegarei, sofro muitas tentações. Então alguém pode escolher, claro, se você decidir como professor de recolher, você vai ter noção, né, da ideia que as pessoas têm acerca do plano de ação. Isso pode te ajudar depois para falar numa outra classe mais adiante, né? E essa resposta aqui você pode não corrigir. Se você recolher, você vai saber aonde que eles estão doutrinariamente acerca do assunto da salvação. Então é uma resposta que vai te ajudar a, numa outra aula, você poder esclarecer alguma coisa e ajudá-los neste sentido. Mas você faça à vontade. Se você sentir de recolher, então pode ser até sem o nome da pessoa, com certeza nós nem colocamos lugar para o nome, mas você já tem ideia que 1 ou 2 alunos possam ter, né, errado ou respondido alguma coisa que vale a pena no futuro, nas próximas aulas, nós estarmos ajudando a cada um deles. E a quarta questão, eu coloquei o seguinte: Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Deus nos chama a ser santos como Ele é. O que eu tenho feito para ser mais santo diante de Deus e dos homens? Essa é a pergunta, né? Então, cada aluno vai estar respondendo. Mais uma vez, é plano de ação. A ideia disso aqui é não só nós nos lembrarmos dos assuntos que nós estudamos nas lições passadas, mas termos algo prático que venha do nosso coração, daquilo que Jesus nos permitiu aprender e ouvir da palavra de Deus e colocar no papel. Eu vou fazer isso para evitar, né, ou para mostrar, ou buscar uma vida de santidade. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, ao pensarem, glória a Deus, então já vai nos ajudar, os ajudar no caso dos nossos alunos. Eu botei aqui embaixo o versículo que é o versículo base de toda essa série de lições, que é aquele texto que Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Então, se você tiver um grupo daqueles assim, né, 10 que decora tudo rapidinho, você pode fazer um exercício de decorar. Se você tem um grupo assim como a maioria de nós, né, e eu digo inclusive eu, para decorar aqui de uma vez não seria fácil. Você pode decorar só o versículo 14 com a sua classe, ou você pode até ler 2 ou 3 vezes, talvez a nível de um grupo ler uma parte, logo depois da outra, né, divide em 2, uma parte, outra, para ficar aquela coisa dinâmica, mas que nos permita ouvir este texto, repetir este texto algumas vezes, para que na melhor maneira possível nós possamos gravar esta palavra em nosso coração. Tendo dito isto, nós entendemos que ao usar um questionário como esse, alguns minutos vão se passar do tempo da nossa aula. Então nós vamos propor para você, como sempre, nós o fazemos aqui, um roteiro de 3 tópicos, com 3 subtópicos, mas que nós colocamos menos versículos bíblicos e fizemos dele simples, suficiente para caminhar bem com o tempo da nossa aula, mas de um conteúdo que é o que nós precisamos aprender como parte desta aula. Claro que o pastor Osiel, uma pessoa muito culta, muito conhecedora da palavra e da teologia, nos ajuda como professores, alunos, e esclarece muitas outras coisas aqui no texto da nossa lição, mas nós sempre temos esta tendência de tirar do texto total, daquilo que nós podemos ver e aprender. Inclusive, caso haja alguma dúvida, nós temos este conhecimento, mais uma colocação mais didática daquilo que seja o centro, principalmente espiritual, mas de conhecimento, para que nós possamos juntos crescer na palavra de Deus. Seja algo, né, comida grossa, comida saudável, alimento forte, mas que não se liga talvez tanto naqueles detalhes que pode trazer perguntas, né, que às vezes a gente tem dificuldade de responder a profundo, e que às vezes a Bíblia, vamos ser sinceros aqui, às vezes a Bíblia não nos dá a resposta que nós queríamos ter, no sentido de um entendimento profundo, um entendimento total, principalmente coisas espirituais, como isso que nós vamos estar falando nessa aula de hoje. A cidade celestial, ou seja, o céu, né? Ao estudarmos, ao analisarmos, talvez ainda venha alguma pergunta, mesmo nas palavras do pastor Osiel, que nós encontramos tanto esclarecimento. Eu mesmo, em algumas coisas, me questionei, não é? Se eu tivesse ao lado dele, eu com certeza faria mais perguntas para ele. Eu, olhando a minha Bíblia, graças a Deus, também encontro algumas respostas, mas ao mesmo tempo encontro colocações que me deixam sem uma certeza que talvez eu e você, como seres humanos, queríamos ter.
mas o Senhor reservou estas coisas para o dia que nós estivermos lá. Então não adianta a gente dizer é assim ou é assado, quando a verdade é que nós não temos certeza. Então vamos falar do que nós temos certeza. E por causa disso, eu disponibilizo para vocês roteiro aqui na descrição do vídeo. No primeiro comentário, você fique à vontade para baixar, para usar conforme queira. E vamos dividir este estudo, portanto, em 3 tópicos. O primeiro, as figuras bíblicas da cidade celestial. Segundo, o que conhecemos sobre a cidade celestial. E terceiro, peregrinos na jornada à cidade celestial. O primeiro tópico vai falar de figuras bíblicas. As figuras bíblicas são 3 que nós lembramos e o pastor nos colocou aqui à disposição na nossa revista também. A primeira delas é Canaã, a terra que o Senhor nos deu. Segundo, Jerusalém, a cidade do grande rei. Terceiro, paraíso, um lugar de perfeição. Nós vamos encontrar não só estas palavras, não só estes lugares, mas essas três figuras que nós encontramos na Bíblia, que são figuras que nos ajudam a entender aquilo que nós estamos esperando do Senhor, que é a nossa cidade eterna, aonde nós estaremos com Ele, segundo a sua promessa, por toda a eternidade. Então a primeira é Canaã. O que é historicamente Canaã? É uma terra que o Senhor prometeu ao seu povo. Ele tirou o seu povo do Egito com mão forte, e nós sabemos que este Egito é um símbolo, é uma figura do mundo, que Deus nos tirou do mundo e nos fez peregrinar, não é? Nos permitiu passar um tempo de peregrinação, mas com um destino. E este destino Deus deu para o seu povo antes de sair. Ele diz, eu vou tirar vocês daqui e vou levar. Vamos ler algum texto bíblico aí. Números capítulo 14, versículo 8. O texto diz, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará terra que mana leite e mel. Então havia uma promessa que se o Senhor se agradasse deles, e veja que a promessa já era que eles pudessem enxergar lá, mas a peregrinação deveria haver fidelidade, o deserto era um processo. E você vai lembrar comigo que a geração que saiu do Egito, quando chegou na beirinha de Canaã, que lembra que mandaram os espias, e 10 dos espias voltaram com a mensagem que não, a gente não vai conseguir por causa dos gigantes, aquela coisa toda, e só Josué e Caleb disseram, gente, se Deus disse que é nossa, Deus quem disse, ele nos vai dar vitória. Mas o povo fez o quê? Ficou com o conselho da incredulidade. E aí o Senhor disse, olha, eu vou colocar vocês lá, porque eu prometi. Porque Deus é assim, aleluia. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas ele disse, essa geração incrédula, no entanto, vai perecer no deserto. E eles tiveram que andar por muito mais anos no deserto até que toda aquela geração incrédula perecesse. Então isso significa, ou é uma lembrança para nós, que na nossa peregrinação nós precisamos permanecer fiéis, porque nós temos uma cidade que o Senhor nos prometeu. Nós temos uma morada que o Senhor nos está preparando. Uma terra conforme diz a palavra, que mana leite e mel. Agora nós sabemos que não no contexto humano, como era Canaã, terrestre, mas no contexto celestial, divino e eterno, mas que o Senhor nos prometeu. No entanto, nesta caminhada que nós estamos estudando aqui, olha, esta carreira, esta jornada, nós temos que, como diz o texto, agradar ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor, não vivermos em incredulidade, pelo contrário, temos a nossa mirada nesta promessa, na Canaã celestial. Levítico 20 e 24 ainda diz, e a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Então veja que este Deus que separou um povo, aleluia, nós como povo de Deus não somos iguais aos demais, ao mundo, a todos. Então, quando nós nos assemelhamos, estamos iguais, alguma coisa não está bem conosco. Nós devemos ser reconhecidos por um povo diferente. Porque Deus diz, eu vos separei dos povos. E foi algo que a gente estudou nessa série de lições para trás, né? Este Deus que nos separou, ele diz, eu vou vos dar uma herança. E herança acontece quando, irmão? Né?
É aquilo que a gente ganha para o futuro, que é nosso, é da nossa semente, é dos nossos filhos, é para sempre da nossa família. Vocês vão possuir essa herança, uma terra que mana leite e mel. E nós sabemos que a figura de Canaã é o destino do povo de Deus, uma terra que o Senhor prometeu. Claro que esta terra é celestial, mas aí está a primeira figura, a Canaã, aleluia. A segunda é Jerusalém, a cidade do grande rei. Jerusalém era a capital, aleluia. É o lugar onde o templo estava, é o lugar onde o rei reinava sobre ela, sobre Jerusalém. Veja Mateus capítulo 5, este texto de Jesus, versículo 35, diz: nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, aleluia. Então Jerusalém era conhecida como a cidade do rei. É a cidade de onde Jesus, quando vier no templo do tempo milenial, nos 1000 anos reinar, ele reinará de lá por 1000 anos somente. Mas essa Jerusalém é a figura de uma nova Jerusalém, de uma cidade que será nossa morada eterna. É uma figura, Jerusalém terrestre, mas esta menção bíblica é uma figura. Veja Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Ou seja, nós estamos indo ao destino de uma cidade celestial, cujo nome é esta figura, a cidade do grande rei. Veja agora em Apocalipse, onde já está o cumprimento de todas as coisas, não só uma promessa. Em Apocalipse 21:10 diz: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então a figura da nossa morada celestial é uma Jerusalém, aonde está o trono do rei, aleluia, aonde está o santuário do Senhor. Então essa cidade que humanamente foi escolhida para ser a cidade do grande rei, para ser o lugar onde o templo estava estabelecido, era uma figura de uma cidade celestial, a qual nós aguardamos e que João já viu, aleluia, quando ela veio e passou a ser a nossa morada eterna. Terceiro, é o paraíso. É um lugar de perfeição. Apocalipse 2:7, o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, neste texto dessas cartas aí, feitas às igrejas da Ásia, ele fala, o Senhor Jesus, por boca e escrita de João, o apóstolo, a quem lhe foi dada esta revelação, porque ele foi levado para ver nesta dimensão eterna, não é? Que aquele que vencesse comeria da árvore da vida. E o que acontecia? Viver para sempre. Não foi por isso que o homem foi expulso do Éden? Para não comer da árvore da vida e vivesse para sempre? Pois esta árvore é uma simbologia, um entendimento, não é? Simbológico e divino da Bíblia Sagrada, de revelação, que nos faz viver eternamente. Este lugar onde está esta árvore é o paraíso de Deus. Paraíso fala de perfeição, aleluia. E esta perfeição de um paraíso que um dia foi criado na terra, há um paraíso de Deus que é eterno. Esta é a cidade celestial, e ao que vencer chegará, herdará e entrará nela. Segundo aos Coríntios ainda, capítulo 12, versículo 2 e o versículo 4 diz: conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até onde? O terceiro céu, ou seja, o céu dos céus, a morada de Deus. Aí eu vou ao versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E você sabe que é Paulo que está escrevendo estas palavras. Então ele diz, olha, o lugar chamado terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, a morada de Deus, é também conhecido por esta figura, o paraíso. E o paraíso simboliza esta perfeição, aonde Deus está, aonde não há mal, aonde não há pecado, aonde não há tristeza. Estas são as três figuras da nossa cidade celestial, da nossa morada: Canaã, Jerusalém e o paraíso. Segundo tópico, o que conhecemos
O que a Bíblia nos diz claramente, sem ficar naquela coisa, será que é isso, será que é aquilo? Não. O que nós conhecemos sobre essa cidade celestial? 3 coisas. Primeiro, é uma morada eterna. Nós vamos morar nela com um corpo glorioso. Segundo, é a morada do Altíssimo, aonde está o quê? O trono de Deus. Terceiro, ela é grande e suficiente para todos os salvos. Salvos de todas as gerações. Velho Testamento, Novo Testamento, todos aqueles que foram salvos, cujos pecados foram perdoados, que o problema é que não pode entrar no céu é o quê, meu irmão? É o pecado. Este tem que ser pago, aleluia, tem que ser perdoado, e isto foi feito em todas as gerações. Deus permitiu uma maneira, e todos os salvos de todas as gerações estarão ali naquela cidade, que mesmo que seja conhecida como cidade, é grande o suficiente para todos. Vamos aos textos. Uma morada eterna. Corpo glorioso vai morar lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 53. Diz: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vou fazer uma pausa aí. Posso fazer uma pausa? Este dormir não é dormir no sentido de ficar... Não, é uma palavra que significa o morrer natural. Porque alguns vão dormir e depois serão arrebatados. Outros não vão dormir, que é o contexto que ele está dizendo aqui. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, quem dormiu em Cristo, que não é um sono, é morrer. É morrer, é já não estar presente aqui, não é? Na vida, em vida, com carne e sangue funcionando, vai morrer, o seu corpo vai se decompor, mas vão ser transformados no dia da ressurreição. Você sabe disso, você já leu na Bíblia, né? Vai ser transformado, revestido este mesmo corpo, isso que se chama ressurreição, vai tornar a ter vida, revestido de imortalidade, para poder entrar nessa dimensão preparada para nós. Vamos voltar ao texto aí. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Tá aí, eles que estavam na corrupção, inclusive o corpo deles já se corrompeu, vão ressuscitar incorruptíveis, já transformados. E nós seremos transformados, ou seja, revestidos de incorruptibilidade. Tá aí, 53 e último, porque convém que isso que é corruptível, é o nosso corpo humano, que é mortal, se revista do quê? Da imortabilidade. Glória a Deus. Então, a nossa morada, a nossa Canaã celestial, a nossa morada eterna, o reino de Deus eterno e celestial, não entra a carne e o sangue. Nós morreremos, o nosso corpo que é corruptível vai se corromper, mas no dia da ressurreição, no dia da vinda de Jesus, ele vai ser o quê? Vai ser ressuscitado. E estes corpos ressuscitarão, segundo a palavra, incorruptíveis. Ou seja, já não há matéria que seja corruptível. Já não é mortal, mas é revestido do quê? Da imortalidade, ou seja, será eterno. E nós que ainda não nos corrompemos no sentido de virar pó, de decompor, mas que ainda somos corruptíveis por causa da natureza da carne e do sangue, seremos transformados em quê? Em um corpo glorioso. Em um corpo glorioso. Que é este o quê? Que não é mais mortal e sim imortal. Que não é mais corruptível, mas que é incorruptível. Este será o corpo que entrará na dimensão celestial. João capítulo 14, versículo 3, Jesus disse para nós: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, podemos dizer isso aí? Estejais vós também. Aonde nós vamos morar, irmão? O meu pastor sempre dizia isso. Irmão, é tão simples essa pergunta. Aonde Jesus está? Porque foi isso que ele nos prometeu. Onde é que é o céu, irmão? É onde Jesus está, irmão. Porque ele disse aí, onde eu estiver, eu vou voltar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, onde é a morada de Jesus, aonde ele está reinando, aleluia, ao lado do Pai, onde está o trono do Pai, é onde nós vamos morar.
Glória a Deus. Então, o que nós conhecemos sobre essa cidade, em primeiro lugar, é que é uma morada eterna, onde o nosso corpo será um corpo glorioso. Segundo, é onde Deus, o Altíssimo Senhor, mora. É o lugar do seu trono. Eu vou deixar só um texto aí, ainda que todos os 5 versículos deste texto está lá no Apocalipse, que é onde João vê todas estas coisas. No último capítulo, né, o capítulo 22, leiamos os 5 primeiros versículos que diz: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Trono de Deus, quem viu o trono? O rio puro lá no céu provém do trono de Deus. E no meio da sua praça e da outra banda do rio estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a saúde das nações. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão quanto tempo? E reinarão quanto tempo? Para todo o sempre. Então, este lugar que está descrito em Apocalipse 22 é aonde nós vamos estar. Aleluia! Mas este é o lugar da morada do Altíssimo. Nós não estaremos em outra dimensão separada. Não estaremos distante desta realidade. Não é numa dimensão diferente, mais terrenal. Não! Nós estaremos aqui, aleluia, porque estamos diante do seu trono, estamos vendo o seu rosto, estamos recebendo a luz dele, que é maior do que o sol, e com ele nós reinaremos, conforme o texto, para todo o sempre. Terceiro lugar, esta cidade, o que é que nós conhecemos sobre ela? É que ela é grande o suficiente para todos os salvos. Apocalipse, nós vamos ter 2 textos aí. Capítulo 7, versículo 9 diz: depois destas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então está aí a descrição bíblica. Uma multidão que vem de todo tipo de gente, que ninguém nem conseguia contar. Você pode imaginar tal multidão? Nós, às vezes, quando vemos, alguns eventos, as pessoas da televisão e etc., tem uma noção de quantos mil, de quantos milhares estão ali, mas nesta palavra bíblica não se podia contar da multidão, mas cabe todo mundo, aleluia. E como diz o texto, tem ainda lugar, aleluia. O Senhor ainda tem ovelhas que não estão no seu aprisco, e é por isso que nós vamos continuar evangelizando e chamando ao arrependimento, aleluia, aqueles que estão ainda claudicantes a permanecerem, porque o seu lugar está lá, o Senhor está preparando, e neste cabe todo mundo. No capítulo 21 tem uma colocação interessante, até foi o texto que o pastor Ziel colocou como leitura para nós. Capítulo 21, versículo 9 e 10, depois o 12 e o 14 diz: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ou seja, com quem Jesus estará toda a eternidade. Vamos ao 10? E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, aleluia, a grande cidade, ainda que em figura seja uma cidade, mas ela era muito grande, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Versículo 12, tinha um grande e alto muro, ninguém pareça, grande, mas com muro. Não entendo os detalhes espirituais, mas eu vou ler e vou crer no que está escrito. Com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, e os nomes que estavam ali eram das 12 tribos de Israel.
E o muro, no versículo 14 da cidade, tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, aleluia. E quando nós lemos essa descrição das 12 tribos em lugar de honra, e outro lugar de honra do fundamento, os nomes dos 12 apóstolos de Cristo, nós entendemos que os dois grandes pactos que Deus permitiu haver salvação, pactos com o povo de Deus chamado Israel, e agora o pacto com o seu povo chamado igreja, pelo sangue de Jesus, aleluia, estarão salvos de ambos lá no céu para sempre com o Senhor. Não é acaso que o Senhor coloca os 12 e os 12. Muitos ensinam por aí que estes 12 de cá sobrepassaram. Estes aqui antigos não valem mais nada, não tem mais nada, eles não existiriam se não fossem nós. Não é isso que a Bíblia diz, aleluia. Deus tinha um plano e por eles, mesmo em sua fraqueza, foi através dessa nação que se revelou. Foi dela que veio o Messias, que os profetas profetizaram, e graças a Deus, que pelo Messias, pela herança de fé de Abraão, o escolhido, aleluia, nós somos filhos pela fé. Nós cremos e recebemos a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus, mas de ambas as gerações estarão representados no céu para sempre, e o céu é grande o suficiente para todo mundo, e eles não estarão num patamar separado, pior, inferior do céu, não, pelo contrário, estaremos todos juntos adorando o Cordeiro para sempre. Nem também num lugar melhor, nem num lugar superior. Estaremos todos juntos adorando ao Cordeiro. E agora, terminamos a lição, peregrinos na jornada à cidade celestial. É importante nós entendermos que nós somos nesta terra peregrinos. O que significa essa palavra? O que significa essa palavra? Que a terra não é nossa. A gente está aqui só de passagem. Peregrino, estou viajando, estou passando aqui por este estado. Estou caminhando por aqui, estou de passagem nesta terra, estou de passagem neste país, estou de passagem por aqui, eu não pertenço a este lugar. Nós somos peregrinos espiritualmente falando pela Bíblia Sagrada. Nós somos peregrinos neste mundo com um destino, e por isso eu proponho para este tópico 3 subtópicos. O céu é o porquê da peregrinação. Aleluia. Segundo, o céu é o alvo, é onde nós queremos alcançar com esta peregrinação. E em terceiro lugar, o céu é o destino, é onde a gente chega se nós trilharmos fielmente esta peregrinação. Primeiro subtópico, o porquê, Hebreus 11:13, o texto diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você conhece o texto de Hebreus 11? Nós chamamos de os heróis da fé, né? Que morreram esperando uma promessa. E essas pessoas que criam na promessa, aleluia, de Deus, glória ao Senhor, confessavam, se mostravam, se diziam estrangeiros e peregrinos na terra. Irmão, quem é peregrino não faz questão de muita coisa. Claro que ele, se teve que parar naquele lugar, ele vai ajeitar o seu lugarzinho ali, ele vai ser gentil com as pessoas dali, ele talvez vai trocar alguma mercadoria com as pessoas dali. Eu tô falando da peregrinação a modelo bíblico antigo, né? Mas mesmo no dia de hoje, vai procurar um trabalhinho ali, mas ele sabe que ele não permanece ali. Então adianta lutar pela política dali? Adianta construir império ali? E constrói império quem pertence àquele lugar e quer deixar herança ali, mas a nossa herança, o nosso destino, o porquê nós entramos nessa peregrinação é para chegar lá. Isso aqui, nós somos como estes heróis da fé. Nós temos que confessar que nós somos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, em Angola, na Venezuela, aleluia. Nós somos peregrinos nesta terra. Estamos de passagem, aleluia. Breve a trombeta soará e nós estaremos para sempre na nossa terra, na nossa Canaã que o Senhor prometeu, na terra que mana leite e mel, na terra, a cidade do grande rei, aonde está o seu trono, aonde não entra corrupção, aonde não há mais sofrimento. Nessa terra de sofrimento, eu aqui,
sou estrangeira. Eu aqui sou peregrino, aleluia, eu aqui estou de passagem, meu coração está ancorado na minha cidade que o Senhor me tem prometido. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que é o texto que eu gostaria que cada um tivesse guardado na memória, aleluia, nessa série de lições que é baseado neste texto aí mesmo de Jesus, que eu não me canso de entender a verdade e a profundidade e a importância de nós entendermos e vivermos este texto. Qual é? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e infelizmente muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quem pode glorificar a Deus? Será que você pode glorificar a Deus comigo? Que nós a encontramos. São tão poucos que encontram. É apertado, é difícil. A maioria joga pedra contra este caminho e diz não. Né? E diz, então vamos fazer um evangelho mais largo. Você conhece este evangelho? Eu tenho visto escancaradamente. Vamos fazer um mundo evangélico de porta larga, de caminho espaçoso. E aí Satanás engana e põe lá as luzes fluorescentes, o brilho do mundo. Tudo se parece com o mundo. Por quê? Porque é o mundo. É espaçoso, tudo pode. Que o problema é que eles tinham conosco, é dizer, lá nada pode. Lá nada pode, é apertado demais. Quem entrará? Mas se nós nos guardarmos com essa palavra de Jesus, que diz o caminho, a porta é mesmo estreita, e o caminho é mesmo apertado, mas é o único, é o único, é o único, é o único que leva a vida. E que pena que são poucos que entram, que encontram, mas nós, eu e você encontramos. Será que nós nos podemos apiedar de alguém e dizer-lhe a verdade? E fazê-lo ler conosco este texto, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Aleluia, ele tem a oportunidade, ela tem a oportunidade de se arrepender e de entrar neste caminho que leva à vida eterna. Aleluia. O céu é o porquê de entrar neste caminho. Eu não entro num caminho apertado por causa do aperto. Quem que gosta de ônibus apertado, de lugar público apertado, de situação apertada? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas se é a única maneira de chegar ao céu, aleluia, esse é o caminho que o Senhor preparou para mim e vai estar comigo, me prometeu. Aleluia. E é o caminho que leva a minha salvação, eu vou. E vou cantando, caminhando eu vou para Canaã, vou cantando, adorando ao Senhor, louvai a Jesus amoroso. Vou cantando, aleluia, porque o Senhor nos tem ajudado neste caminho. O céu, em segundo lugar, é o alvo da peregrinação. Filipenses 3:20, o texto diz, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos, é de lá, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3:5, o texto diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Se você lembra comigo, numa outra lição, nós relatamos e lemos o texto lá do trono branco, aonde iam vir ser julgados e condenados aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida. Mas este texto aí diz, aquele que vencer, aquele que permanecer no caminho apertado, ele vai receber uma veste branca, e o Senhor não vai de maneira alguma riscar o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, ele vai o confessar. Jesus vai dizer diante do Pai, eis aqui a Manuela, aleluia, eis aqui a Maria, eis aqui a Sandra, eis aqui o Gilvan, eis aqui o Gilmar, eis aqui, vai começar a dizer cada um dos nossos homens, aqueles nomes que estão escritos
no livro da vida. Este é o alvo, é esta cidade, é o nosso alvo, aleluia. Então, o porquê que nós entramos nessa peregrinação difícil neste deserto é por causa do céu. Ninguém entrou só para ser crente, para ser santarrão, não! É porque nós estamos escapando de uma condenação, estamos caminhando para uma cidade que Deus nos prometeu, aleluia. Em segundo lugar, é o alvo. Paulo fala, eu estou caminhando para o alvo, aleluia, eu vou chegar no alvo, aleluia, eu vou caminhando para o alvo, é o alvo, mas o destino, terminamos com isso, o destino é o lugar de chegada da nossa peregrinação, ou seja, a nossa peregrinação tem hora, tem tempo, tem dia, tem um lugar para chegar, aleluia, tem o tempo que nós chegaremos e alcançaremos este destino, e é o céu. 2 Timóteo, capítulo 4, não podíamos deixar de terminar com esta despedida paulina, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. Paulo entendia que estava chegando lá, escuta essa aí, você vai ler comigo este texto, Paulo está sabendo, Deus tinha feito ele entender, revelou para ele que estava chegando a hora de chegar no destino. Ele trabalhou, ele se deu, ele sofreu, ele peregrinou neste deserto, ele fez a obra do Senhor. Ele a pressionou, ele se esforçou para ser fiel, para alcançar o alvo. E agora escute as suas palavras. Nesta que foi a última epístola que ele escreveu, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Já está lá, eu sei, aleluia. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo sabia, qualquer dia chegaria o dia que ele seria decapitado. Que ele terminaria a sua carreira e os seus dias nesta terra. Mas ele sabia que ele, como muitos outros, estavam aguardando a vinda de Jesus. E que neste dia, depois disso, haveria uma coroação no céu, aleluia. E que o justo juiz haveria de lhe dar a sua coroa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele sabia que o seu destino estava à beira, aleluia, para chegar. E ele se despede com estas palavras para a glória do nome do Senhor e esperança nossa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que nós possamos ser usados para trazer este desejo, esta fé, esta esperança, este conhecimento. Não nos apegarmos nas pequenas coisas que, será que é assim, é assado? Há coisas que importam e a revista nos ajuda com algumas coisas e nós podemos pesquisar outras, mas nem tudo é 100% claro na Bíblia. Mas a nossa esperança é sim clara. Aquilo que nós ensinamos nessa aula é sim claro o suficiente para nós ancorarmos a nossa fé nesta palavra. Que Deus abençoe você. Muito felizes estamos, porque Deus nos tem dado este privilégio de mais um trimestre ensinar a palavra de Deus. E se no trimestre que vem você estiver aí nesta tarefa de ensinar a escola bíblica dominical, numa série de lições que vai estar falando inclusive de mulheres, né? Mulheres que foram usadas por Deus, no propósito de Deus para as suas vidas, que nós possamos estar juntos aqui para aprender a palavra de Deus no temor e assim sermos acrescentados. Não só aqui, viu, gente? Na live também, onde nós tentamos trazer sempre algo desafiante, às vezes é coisa teologia pura, às vezes é coisa para o nosso coração de professor, às vezes é sobre comunicação, sobre didática. Eu sei que é uma bênção que nós temos tido ali, os irmãos têm acrescentado, né? Mais e mais pessoas estão vindo, e para você que quer conhecer sobre o tópico que nós falamos aqui, no questionário número 3, sobre a perseverança dos santos,
os escolhidos a perseverar até o fim, né? Algumas pessoas creem nesta doutrina que é errônea, né? E o que é que a Bíblia ensina? E os desviados vão para o céu? Eu terminei e publiquei um livro já que está disponível no meu website, chama profmanuelabarros.com, e se você entrar no site, você já vai poder comprar este livro. É um livro pequeno de uma série que nós estamos começando a escrever, Aprendendo para Ensinar. É simples, é pequeno, mas suficiente para te dar, aleluia, né? Palavra, textos e explicações profundas, seguras, para que não só você não tenha dúvida nenhuma, mas possa ensinar aqueles que perto de você possam ter alguma dúvida. Deus abençoe você mais uma vez ricamente neste fim de trimestre. Espero ter a honra de ter a sua presença no trimestre que nos segue, em nome de Jesus. Amém.